Sabe aquela imagem que a gente tem da Idade Média, tudo meio sujo, escuro, um cenário bem sombrio? Pois é. Mas e a higiene pessoal? Será que a realidade era essa precariedade toda que a cultura pop costuma pintar? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos desafiar de frente uma das ideias mais famosas e talvez mais erradas sobre esse período da história. E grande parte dessa fama vem de afirmações como essa aqui. Um historiador do século XIX simplesmente decretou 1000 anos sem banho. É uma frase de efeito, claro, mas que, mesmo incorreta, ajudou a cimentar esse mito da Idade Média suja. Uma imagem que, vamos combinar, persiste até hoje. Beleza, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para entender essa história toda, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, vamos desconstruir o tal mito dos mal lavados. Depois, vamos ver como o banho era uma questão de saúde para o corpo e para a alma. Na sequência, a gente espia o spa privado da nobreza e também os banhos públicos da galera. E para fechar, a gente vai entender por que de repente tudo isso acabou. Então, começando pelo começo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a realidade era bem mais complexa do que um simples "eles não tomavam banho". A atitude em relação à limpeza variava muito, era cheia de nuances. E para a gente ter uma ideia dessa complexidade, olha só esses dois extremos. De um lado, um santo como São Fintan, que, segundo o relato, só tomava banho uma vez por ano, como penitência. Para ele, a sujeira era um sinal de devoção. Do outro lado, os vikings. Seus vizinhos anglo-saxões achavam eles obcecados por limpeza. E por quê? Porque tomavam banho uma vez por semana. Dá para imaginar? Agora, vamos em frente. Porque o banho na Idade Média ia muito além de só tirar a sujeira. Ele estava super ligado aos conceitos de saúde e medicina da época. Era coisa séria. Essa citação de um médico do século XIV é fantástica. Ele basicamente diz que o banho podia resolver os restos da digestão que ficassem sob a pele. Acreditava-se então que a água quente não só limpava por fora, mas também ajudava o corpo a purgar impurezas internas. Era quase uma desintoxicação. E isso não era só uma ideia vaga. Os médicos literalmente prescreviam banhos. Era receitado para tudo. Para quem era mais velho, para gestantes, depois de uma viagem cansativa, tinha banho para ajudar na digestão e até para cortar a diarreia. Era um tratamento, como um remédio. Então, para reforçar a ideia, existiam até tratados médicos como o famoso Secreta Secretorum, que era um verdadeiro manual. Ele dizia quando se banhar. Na primavera e no inverno era bom, no verão, nem tanto. E alertava que ficar tempo demais na água podia causar fraqueza. Ou seja, o banho não era algo feito de qualquer jeito, era uma prática super bem pensada, com regras e tudo. Bom, isso era para a saúde em geral. Mas e para quem tinha dinheiro? E o banho virava outra coisa. Para a elite, era um verdadeiro ritual de luxo, quase um spa particular. Olha só como era a preparação do banho de um nobre. Não era só jogar água na tina. Tinha que pendurar lençóis com ervas aromáticas, colocar várias esponjas na água, fechar bem a porta para manter o vapor. O banho em si era com mais ervas quentes e, para finalizar, um enxágue com água de rosas. Isso é luxo puro, uma experiência sensorial completa. E a realeza, claro, levava isso a um outro nível. O rei João da Inglaterra viajava com a própria banheira e um funcionário só para cuidar dela. O rei Eduardo III, já em 1351, tinha torneiras de água quente e fria no palácio. E o imperador Carlos Magno? Ele simplesmente dava festas na piscina, quer dizer, na banheira gigante, para mais de 100 pessoas ao mesmo tempo. Era um evento social e uma demonstração de poder. Certo, a nobreza tinha seus spas, mas e o resto do pessoal? Para a maioria das pessoas, o banho era uma experiência completamente diferente. Era uma atividade pública e, acima de tudo, um evento social. E não eram poucos, não. Dá uma olhada nesses números. Paris, lá no século XIII, tinha 32 casas de banho públicas. Em Londres, só num bairro, Southwark, eram 18. Isso mostra que eram estabelecimentos super comuns, parte da paisagem urbana da época. E isso era tão parte da rotina que, em Paris, era normal ouvir os vendedores gritando na rua de manhã: "Os banhos estão quentes". Era como o carro do pão passando hoje. Mostra o quanto essa prática estava totalmente integrada no dia a dia da cidade. Essa citação da historiadora Virginia Smith resume tudo perfeitamente. Ela diz que, no século XV, fazer um banquete dentro da casa de banhos era tão normal quanto ir a um restaurante seria 400 anos mais tarde.
Ou seja, as pessoas iam lá para comer, beber, conversar, tudo isso enquanto tomavam banho. Só que essa liberdade toda tinha um lado B. De um lado, era um lugar para socializar e cuidar da saúde, mas do outro, a nudez e os banhos mistos, com homens e mulheres juntos, acabaram dando a muitas casas de banho uma reputação de serem, na verdade, fachadas para bordéis. E isso, claro, atraiu a ira e a condenação da igreja. Pois bem, se tomar banho era tão popular, seja no luxo ou em público, a grande pergunta é, por que essa cultura toda desapareceu? Como é que a gente chegou ao mito de que as pessoas não se lavavam? É aqui que a história dá uma virada surpreendente. O fim veio rápido e foi uma combinação de fatores. No final do século XV, uma grande epidemia de sífilis se espalhou pela Europa. Ao mesmo tempo, no início do século XVI, valores morais mais rígidos começaram a ganhar força. O resultado? Em 1526, um observador atento como Erasmo de Roterdã já notava que as casas de banho estavam sumindo do mapa. E o próprio Erasmo escreveu sobre isso de forma bem direta. Ele disse: 25 anos atrás, nada era mais da moda do que os banhos públicos. Hoje não tem nenhum. A nova praga nos ensinou a evitá-los. A ligação era clara. O medo da doença, que muitos acreditavam ser transmitida na água e no vapor dos banhos, foi decisivo. E essa é a chave da questão. Foi o medo da doença, e não uma súbita falta de higiene que fechou as portas dos banhos públicos. Os mesmos lugares onde as pessoas iam para se manter saudáveis, de repente, passaram a ser vistos como focos de contaminação. E foi aí, nesse vácuo, que o mito do medieval mal lavado começou a se criar. Então, vamos amarrar as pontas. O que a gente viu aqui? Primeiro, que o banho era comum, por motivos de saúde e sociais. Segundo, que tanto os ricos em seus banhos de luxo, quanto o povo nas casas de banho públicas praticavam a higiene. E o mais importante, a cultura do banho não acabou por falta de higiene, mas sim por uma combinação de medo de doenças e mudança de valores. E essa história toda deixa uma provocação no ar, né? Se um fato tão fundamental como as pessoas se banhavam foi tão distorcido ao longo do tempo, quantos outros fatos históricos que a gente toma como certos não poderiam estar igualmente errados? Fica aí a reflexão para a gente sempre questionar as narrativas prontas.